Irmãos, essa semana nós vamos desfrutar, ao invés do alimento diário, deste livro. Nós estamos desfrutando deste livro, A Hora da Mudança. Amém. Amém. O Senhor marcou uma hora conosco, hora de mudar, a hora da mudança. Então, quem não adquiriu esse livro, ainda tem disponíveis, tá? E nós estamos usando ele como alimento diário até que chegue o nosso alimento diário. Esse livro é escrito pelo irmão Pedro Dong. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia de nós e falar conosco um pouco a respeito desse livro. Senhor, nós te louvamos, nós te curvamos na Tua presença, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, está, Senhor, sempre a estender a Tua misericórdia. Nós, Senhor, queremos contar contigo, Senhor, para entender a Tua palavra, para recebê-la no Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor, vem edificar a Tua igreja. Senhor, vem edificar através do falar dos irmãos, através da leitura dos versículos, através da leitura da Tua palavra. Ó amado Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos apenas introduzir uma pequena parte do livro, né? Falando algumas coisas aqui sobre o prefácio, e depois vamos adentrar até a página 16, né? Alguns itens para nós saborearmos a respeito desse livro. O irmão Pedro, ele começa esse livro falando que hoje o mundo está tentando mudar a única verdade do universo, tentando abalar as bases da única verdade que existe no universo. O mundo, o cosmos, está tentando gerar dúvida nas pessoas a respeito da palavra de Deus, que é a única verdade que existe no universo. Nós podemos assim observar que muitos países usam a palavra de Deus até mesmo para as constituições, né? Para formar a carta magna dos países. Nós sabemos disso, que inclusive o Brasil tem citações, né, na nossa Constituição que faz referência aos princípios da palavra, Estados Unidos e outros países também, a Inglaterra. Mas o inimigo está tentando tirar, onde existe a presença de Deus, existe paz, existe segurança, porque a verdade estabelecida por Deus, que é a sua palavra, ela traz segurança, ela traz alegria, né? E o inimigo, ele está tentando tomar esse universo, mas tem algo que ele não vai poder jamais tomar, que é a igreja de Deus, porque a igreja de Deus foi resgatada. O Senhor resgatou, e a igreja está aqui com uma missão, a missão de nós trazer o reino do Senhor para a terra, pregando o evangelho. Cada um de nós temos a missão de trazer o reino do Senhor para a terra, Senhor Jesus. Então vamos abrir, irmãos, João 16, capítulo 13. Hoje nós estamos sem a projeção, nós vamos esperar um pouquinho sempre para os irmãos folhear. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Aqui está falando do Espírito, não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia pelo Espírito, a fidelidade do Espírito de Deus. Aqui nós vimos a missão, o Espírito Santo foi enviado com uma missão. Para nós entendermos esse livro com profundidade, eu recomendo aos irmãos que ouçam, assistam a mensagem que o Pedro falou sobre o novo homem. Foi a penúltima mensagem. Irmãos, ele mastiga bastante os pontos desse livro. É recomendável para que a gente, antes de ler, de se aprofundar neste livro, ouvir essa mensagem, porque ele fala sobre o amor de Deus, fala sobre a justiça de Deus, a santidade e a realidade, e também fala sobre a graça. E ali, irmão, naquela mensagem,
o irmão, ele explana para nós, em detalhes, como uma pessoa. E nós vimos a figura da santidade de Deus, o porquê, não é? A justiça de Deus, as bases da justiça de Deus. Fala sobre a realidade e a graça. Então é uma mensagem cheia de verdade. Uma mensagem que nós precisamos ouvir e ruminar. Eu estava até conversando com o Jabas. Jabas, que mensagem densa. Essa mensagem que Pedro, a mensagem foi liberada semana passada, né? O nome é O Novo Homem. Ela vai nos ajudar muito a entender esse livro, porque está tocando aqui em verdades profundas, né? Mas, irmãos, apesar de nós termos assim uma palavra tão elevada, nós precisamos tocar na simplicidade do Senhor. O Senhor, Ele, como nós já cantamos hoje, Ele quis ser favorável ao homem. O homem, desde quando foi criado, o pecado entrou no homem ali e trouxe aquele dano, né? Como logo no início do livro fala, que trouxe um dano irreparável, né, para o homem. É como se a criação de Deus fosse danificada. O que Ele criou para Ele fosse estragado, né, danificado. Mas Deus teve misericórdia de nós. Amém. Aleluia! E nós, quando saímos para pregar o Evangelho, nós vemos esse quadro, como o irmão estava falando, a gente vê claramente isso. Mas por que as pessoas estão nessa situação? Nós também estávamos nessa situação. Todos nós, a condição do homem que não foi regenerado é uma condição caída. Ele não consegue tocar em Deus. Ele não consegue tocar no Senhor, ver o Senhor, sentir Deus, conversar com Deus por causa do pecado. Nessa mensagem que eu referi do irmão Pedro, ele fala sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus não é algo que se negocia, é a essência de Deus. Ele é santo. E por Ele ser santo, para aceitar o homem que caiu no pecado, o homem precisou de passar por um processo, né? Nós estamos em um processo. Mas tudo já foi feito para nós. Basta aceitarmos. Esse processo não é o homem que faz. O Filho é quem veio fazer, né? E nessa mensagem, para a gente assim perceber, até chegar na questão da verdade, a verdade é o quê? Um plano que Deus preparou para nós, né? A verdade é o que sai da boca de Deus. É isso que sustenta o universo. E a gente vê aí alguns cientistas desafiando. Deus fala alguma coisa, ele pega e desafia com a teoria, né? Mas, irmãos, nada se sustenta sem a palavra de Deus. Tenho certeza que nada se sustenta sem a palavra de Deus no universo. Todos nós precisamos estar claros que só existe uma verdade no universo. É o próprio Deus, que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ali no livro de Jó, tem uma narrativa que fala quando Deus criava, firmava os céus, a sabedoria era Cristo. Então Deus, tudo Ele criou, Cristo já estava desde o início ali trabalhando, preparando tudo para nós. Então Deus, Ele é a única verdade que se sustenta, né? Tudo pode passar. Eu achei interessante, eu chamei os irmãos para ver essa mensagem, porque o irmão Pedro, ele é da área de engenharia civil, o irmão Pedro Dong, que escreveu o livro, e ele fala que ele tem uma matéria que aterroriza os universitários que estão fazendo engenharia civil. Duas matérias, né? Ele fala que fala sobre as características dos materiais, porque a resiliência, a resistência dos materiais, porque para fazer um prédio alto, precisa de conhecer tudo. Os prédios balançam, né? E aí eles ficam ali sofrendo, fazendo aqueles cálculos. Aí depois ele falou assim, mas tem algo que é inabalável. Amém. Aleluia! Tem algo que não se abala, que é a palavra de Deus. Tudo que Deus fala se sustenta. E graças a Deus, nós estamos incluídos nesse plano. Amém. Irmãos, por causa disso, nesses últimos dias o Senhor está sacudindo a igreja. Nós estamos vendo a igreja pulando, a igreja se manifestando nas reuniões, os irmãos gritando. Muitas vezes a gente chega aqui, a gente quer ver os irmãos, né, Jabas, na nossa religião, arrumadinhos, quietinhos, os irmãos pegam e saem fora da caixa. Porque é um momento de nós extravasarmos a vida, para que outras pessoas vejam a vida do Senhor, né? O Senhor precisa ser visto, Senhor Jesus. Irmãos, e ali na cruz,
começou a graça. A cruz, ela veio para nós. Vamos abrir em Isaías 1,18, Senhor Jesus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda os vossos pecados sejam como a escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, o sangue do Senhor, aos olhos de Deus, é eficaz para purificar todos os pecados. Amém. Todos os pecados. Um período da minha vida, morei 10 anos no Rio Grande do Norte, em Natal, e tinha um grupo de irmãos que pregavam o evangelho. Eles só iam em prostíbulos, em lugares assim bem difíceis, e tinha irmãos que criticavam. Olhava assim também, por que eles vão pregar tanto lugar para pregar o evangelho, por que vai num lugar desse? O Senhor chamou aqueles jovens, especialmente, tinha muitos testemunhos interessantes. E não há situação do homem, por mais caído que esteja, por mais sujo que esteja, que não se encaixe dentro da graça de Deus. A graça de Deus alcança todo homem, todo tipo de pecado é purificado por essa graça. Irmãos, essa graça é uma porta para nós. Essa graça é uma porta que a igreja entrou. Senhor Jesus, irmãos, é através do sangue de Jesus que nós alcançamos a graça. E essa mensagem, ela mostra essas verdades. A única verdade do universo é Cristo como Cordeiro. Amanhã nós vamos desfrutar da mesa do Senhor. Sem essa mesa, sem esse sacrifício, nada existiria. Senhor Jesus. Então, quando nós entramos pelo sangue do Senhor, nós recebemos o nosso perdão, nós somos lavados, como esse versículo falou, e nós podemos ir às alturas, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus, porque a justiça de Deus nos alcançou, não foi através do mérito nosso, foi por causa do sangue. Amém. Aleluia pelo sangue, aleluia pela cruz. Isso abre a porta para a verdade. Isso é que abre a porta para a verdade do universo. Nós, pela misericórdia, pura misericórdia de Deus, compaixão, nós podemos entrar, irmãos. E agora ter comunhão com Deus. Mas aqui no livro fala que o homem não consegue ter essa comunhão com Deus. O homem não, o mundo, não consegue. A expressão o mundo. Parece assim que é um pouco pesado a gente falar o mundo, mas vamos abrir na oração sacerdotal, uma expressão que saiu da boca do próprio Senhor. João 17, João capítulo 17, no versículo 9, o Senhor Jesus está falando com a igreja aqui. No versículo 9, ele fala assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles. Mas o Senhor veio para salvar o mundo. Mas aqui, irmãos, ele estava orando pela igreja, especificamente por nós. Olha a diferença. O próprio Senhor nos colocou aqui numa posição, ele estava rogando diretamente a Deus, as misericórdias de Deus, porque aqui, essa oração sacerdotal, ela é riquíssima, Ela fala assim da glorificação de Deus, e fala assim no 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Olha só a intimidade do filho com o pai, porque o pai cumpriu tudo na cruz, Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse fundado, o Senhor já tinha feito para nós o sacrifício, Manifestei o seu nome aos homens que me deste do mundo, que eram... Leia, por favor, irmão. Os irmãos percebem que existe uma diferença muito grande daqueles que receberam Senhor Jesus. O Senhor, nas mensagens anteriores, falou que veio para Israel. Israel não recebeu. Mas aqui ele ora por nós, pela igreja. Nós recebemos o Senhor. E aqui ele ora e fala: verdadeiramente conheceram. Quando nós os recebemos, algo muda. Nós entramos noutra esfera. Por quê? Porque a verdade transforma. A palavra que nós recebemos, ela transforma, ela traz transformação. Ela nos dá
algo que nós nunca, por mais que corrêssemos, não iríamos alcançar, que é a justiça de Deus. Nós somos alcançados pela justiça de Deus. A justiça do homem, irmão, é triste. Nesse livro tem um ponto lá na frente que fala, eu fiquei impressionado. Ele fala que se deleitaram com a injustiça. Lá na página 13 ele fala isso. Não está longe de nós, não. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem da própria mídia do Brasil. Estava se deleitando com algo errado. Eles estavam assim, se vangloriando. Então o mundo está totalmente contaminado. Está totalmente contaminado. E aqui fala sobre nós. A justiça de Deus está muito além da justiça do homem. Muito mais elevada. Quando falamos da justiça de Deus, nós não podemos nem pensar aqui na terra. E todo homem precisa de ser justificado. E essas verdades, elas vieram para mudar a nossa vida. A gente, quando vê Deus, aqui no início do livro, fala que Ele habita noutra dimensão. E nós aqui, limitados, quando a Bíblia fala sobre o homem, é como se fosse um cisquinho, né? Uma gota d'água. Quem é o homem? Para que dele eu me lembre, né? O homem não é nada, mas por outro lado, a misericórdia de Deus alcançou e agora nós podemos ter acesso ao Senhor. E Ele não colocou hora como sacerdote, não, que tinha que vestir aquelas roupas. Ele entrava até amarrado, né? O sacerdote no Santo dos Santos, com uma corda para puxar. Se ele não tivesse em condições, ele era ali fulminado. Agora veja hoje o que nós recebemos com essa salvação, com essa graça. Então, graças a Deus, porque tivemos acesso. Irmãos, maravilhoso, porque nesse primeiro capítulo o irmão já fala que nós não podemos guardar isso para nós. A igreja não pode reter essa bênção somente para nós. Vamos abrir, quem está com o livro, por gentileza, vamos abrir na página 8. Aqui fala que essas verdades que nós recebemos, contudo, elas precisam ser sedimentadas por meio do sofrimento. Irmãos, o que é sedimentar? É rochificar, é solidificar. A gente pode muitas vezes ouvir sobre Deus, achar até bonito. Um pregador chega aqui, começa a falar, fala muito bem, te convence, mas aí você sai e não tem experiência nenhuma com o Senhor. Aquilo ali não passou a ser sua vida ainda, né? E é comum, quando nós vemos alguém ser batizado, alguém fala assim, olha, você está sendo batizado, está entrando no corpo do Senhor, mas prepara, porque muitas vezes vem provações, né? Ali é apenas uma introdução. O Senhor, Ele quer amadurecer a nossa fé. Ele permite as provações da nossa vida. Não é para nosso mal, é para que sejamos firmes e fortes. Eu não sei se os irmãos percebem, mas muitas vezes quanto maior a pessoa sai do lamaçal do pecado, maior é a fé da pessoa. Depois de uma grande experiência, a fé é aumentada de cada um de nós. Então nós precisamos mergulhar nesse rio. Nós precisamos sair para pregar o Evangelho. Era uma coisa tão complicada a gente pensar em pregar o Evangelho. O que eu vou falar? Né? Puxa, eu ouço tanta coisa na igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não decoro. O que eu vou falar para essa pessoa? Como eu vou convencê-la? E o Senhor tem nos dado o caminho, né? Ele tem nos dado a palavra profética. E a palavra profética, irmãos, é a palavra que sai da boca de Deus, que está dando direção para a igreja. E nós precisamos caminhar seguindo essa palavra. Hoje a igreja, nós sabemos claramente que estamos no limiar da volta do Senhor, por causa da palavra profética. Senão talvez estaríamos perdidos aqui procurando uma nova mensagem, algo novo para mostrar, para fazer coceira no ouvido dos irmãos, uma mensagem que os irmãos gostem, para falar. Mas o Senhor hoje está falando para nós corrermos e pregar o Evangelho, porque não resta muito tempo. Nós estamos sendo guiados pela palavra que orienta, a palavra que sai da boca do Senhor. E o Senhor, pela misericórdia dEle, está falando sobre esta verdade. Todos nós precisamos estar seguros da verdade. Todos nós precisamos estar claros da verdade. A verdade é o próprio Deus
E nós só alcançamos essa verdade, ela é transmitida através da graça, que é a cruz de Cristo, a morte de Cristo. Nós recebemos tudo de graça. E essa experiência nós precisamos valorizar, irmãos. Eu preciso valorizar. Eu posso viver uma vida cristã relaxada. O Senhor, Ele não vai entrar e vai me forçar a fazer nada. Eu posso me distanciar do Senhor, apesar de conhecê-lo. Mas, irmãos, hoje o falar profético está nos chamando para entrar na linha de frente. O Senhor não está convocando apenas aqueles que são doutos na lei. O Senhor está chamando toda a igreja para funcionar. O Instituto Vida para Todos tem páginas que mostram os jovens. Se os irmãos entrarem lá e clicarem, vão ver como a igreja está ativa através dos jovens, através dos grupos de cuidado. Tudo está funcionando hoje por causa do alinhamento da palavra profética. Nós damos muito graças ao Senhor por causa dessa palavra. E seguindo aqui, amados, ainda eu queria tocar em mais um ponto aqui, na página 9. Aqui o título fala assim, que a verdade de Deus é transmitida a nós por meio da graça, né? E aí fala assim, embora, lá no segundo parágrafo, embora muitos membros do corpo estejam distraídos, precisamos estar atentos. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de irmãos que eu reuni até antes, há algum tempo. Alguns são pastores, e a gente às vezes se encontra uma vez por ano para tomar um café e ver os filhos um dos outros. E eu noto assim muita queixa dos irmãos em alguns aspectos. E quando a gente começa a falar para eles assim sobre a questão da igreja, eles ficam admirados com a cadência que a igreja vai. E eu falo, irmãos, a única coisa que nós temos ali é a palavra. Nós só temos a palavra do Senhor. Pela misericórdia de Deus, toda conferência que nós vamos, anual, ela torna-se a nossa. Eu falo para eles entender, a nossa revista da escola dominical é feita, eu falo para eles, porque lá eles chamam de revista da escola dominical, é feita através das mensagens. Então a gente, além de ver ao vivo, a gente vê quem fala, onde é escrito, a gente segue aquelas palavras e elas têm guardado a igreja. Eles ficam admirados como a igreja, essa questão de nós irmos, por exemplo, para um outro lugar e os irmãos estarem falando a mesma coisa, seguindo a mesma coisa, a questão da unidade. Mas, irmãos, é pura misericórdia de Deus. A igreja é um grupo pequeno. Se nós formos querer encontrar em um local, eu tenho um irmão aqui de Belo Horizonte, ele estava conosco fazendo reportagem, o irmão Ulisses, e ele falou assim, irmãos, lá em Belo Horizonte tem 500 irmãos, mas a gente fez um local para 1000 e... Aí ele falou, a gente está assistindo tudo vazio, a gente tem que sair para pregar o evangelho. A gente tem assim, a gente olha aqui e vê poucos irmãos, mas a proporção que ele falou, eu estou vendo que é praticamente a mesma. O sentimento é o mesmo. É um sentimento de unidade, não é questão de tamanho de local de reuniões, nem quantidade de irmãos. A questão é seguir o que os irmãos falam e nós sairmos toda a igreja com um só olhar, com um só mover. Isso é muito precioso. Na sexta-feira os irmãos saíram aqui, né? Eu vi as cadeirinhas ali, eu saí com o Ulisses antes, com os meninos, eu e o Abner, e nós vimos aí as cadeirinhas ali. Quando eu voltei, falei, puxa, teve crente aqui orando, né? Para sair, para pregar o evangelho. E olha, nosso viver daqui para frente não vai ser outro. Não vai ser outro. Tem famílias que estão viajando essa semana, né? Para entrar no fogo para pregar o evangelho. E isso, eu creio que não vai ser mais diferente. Nós só temos essa saída para nós, pregar o evangelho para que o Senhor volte. O que os irmãos vão fazer? Vão apresentar essa verdade. Essa verdade precisa ser o nosso viver. Senão não tem como apresentar, né? Eu vou pregar o evangelho para alguém, vou fingir alguma coisa diante da pessoa, vou falar algo que eu não vivo. Então nós precisamos pedir para o Senhor ter misericórdia de nós, para experimentá-lo todos os dias. E o Senhor, Ele tem vindo como porção da palavra, todos os dias para nós. Nós temos o alimento diário, agora está sendo esse livro, e o que acontece com a leitura do alimento diário? Toda a igreja lê, nós compartilhamos,
nós lemos em voz alta e nós também falamos palavra por palavra. Para quê? Para que essa palavra entre em nós e se torne vida. Eu queria hoje, assim, na metade da mensagem, que a gente abra para nós desfrutarmos isso, desfrutarmos um pouco, exercitar um pouquinho sobre esse viver que nós estamos vivendo agora, de desfrutar palavra por palavra. Quem não tem o livro aí, poderia sentar perto de quem tem, para a gente desfrutar junto? Nós podemos, mas eu queria chamar a igreja para ficar de pé. Olha, só ganha, só desfruta. Aqui tem um se. Senhor Jesus, se quiserdes. Quem quer ouvir? Se quiserdes e me ouvirdes. Senhor, abre o meu ouvido. Senhor, abre o meu ouvido, Senhor. Porque eu quero. Senhor, eu quero comer. Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Senhor Jesus, o melhor dessa terra. Oh, Senhor Jesus, amém. Isso aqui, olha só, irmãos, um pequeno versículo, ele corrobora. Pode sentar. Olha como a palavra nos enche de vida. Um pequeno versículo, ele corrobora. Nós estamos agora no momento que se fala em eleição. E nós precisamos que o Brasil coma o melhor dessa terra. Que o Brasil continue sendo abençoado. Então, nós precisamos entrar na palavra. Aleluia. Os irmãos estão desfrutando ainda. Aleluia. Então é isso. Todos nós precisamos tocar na palavra. E a palavra só se torna realidade, irmão. Só vai se tornar se nós pegarmos esse caminho. Nós ainda estamos com poucos irmãos. Muito trabalho para nós, né? Nós estamos fazendo muito contato. E além dos contatos que estão sendo gerados pela pregação do Evangelho, também alguns comportores estão trabalhando aqui nessa área. E está gerando ainda mais contatos. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, orar por essas pessoas, né? Interceder. Tem serviço para todos nós. Ah, mas eu cheguei hoje. Mas você já pode orar. Eu comecei a reunir agora, mas a gente já pode orar uns pelos outros, porque quem invoca o nome do Senhor já tem um dom, já pode funcionar. E o Senhor vai nos introduzindo normalmente no serviço da igreja para pregar o Evangelho e participar do serviço. Que o Senhor possa nos dar graça, né, na leitura deste livro. E ele ainda tem assim muitos pontos para nós vermos. Amanhã a gente pode prosseguir com mais alguns pontos que faltaram, né? Nós avançamos só até a página 14. Amém? Amém.